aí, folks! Vamos falar de causas de dores e o assunto de hoje é mobilidade. Então vamos lá, mobilidade é o tema da nossa causa de dores e ele é mais importante do que muita gente pensa. Algumas pessoas pensam que mobilidade é só uma forma de você ganhar mais amplitude, de você poder se mexer melhor. Mas qual a implicação que isso acaba tendo no dia a dia, principalmente relacionado a dores e a lesões? Mobilidade talvez seja uma das causas mais essenciais, ou mobilidade ou a falta dela, como relação para causas de dores. Inclusive é um bom ponto para a gente trabalhar pensando em prevenção de lesões. Pode acontecer de diversas formas. Em todos os cenários, ter boa mobilidade é fundamental para que a gente possa evitar lesões ou que agravar menos lesões que não tem como a gente evitar. Vamos pensar num exemplo assim. Ó. Se eu estou andando na rua e eu piso num buraco. Se eu piso num buraco e eu tenho mobilidade do meu tornozelo na inversão, antes do meu ligamento romper, eu tenho um tempo maior para que o meu corpo detecte esta inversão excessiva e comece a agir em prol de ou me estabilizar e me trazer de volta para a posição, ou em última análise, que já aconteceu comigo já, principalmente em esporte, você faz muito isso, na hora que você percebe que você não vai conseguir voltar, então você já se joga no chão a fim de evitar que esse pé fique preso e você só caia por cima dele, ou seja, você desaba mesmo para não torcer o pé. Mas por que isso acontece? Porque você teve um tempo para perceber que isso estava acontecendo. Se você já não tem mobilidade, você já está trabalhando lá no limite. Ou seja, qualquer coisinha que sai fora do padrão, pum, rompe o tornozelo. Então, um exemplo bem besta de como mobilidade previne lesão e como a mobilidade pode evitar que você tenha algum problema lá na frente no futuro. Mas vamos imaginar um segundo cenário agora. Que realmente eu tive a torção, né? Eu pisei, eu não consegui desacelerar a tempo e passou um pouquinho do ponto, eu também lesiono meu tornozelo. Vamos imaginar em espectro agora. Vamos imaginar, olha pro meu dedo aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos imaginar isso aqui, ó. Se eu chego com o meu tornozelo até aqui e a partir daqui só ele vem até aqui e dá uma pequena rompida, ele dá aquele estiramentozinho no ligamento, a gente fica um pouquinho recuperando, rapidinho tá de volta. Se a minha mobilidade ela já vinha até aqui, a partir daqui até aqui é tudo grau de estiramento, tudo grau de lesão, tudo grau de rompimento. Então a mesma torção pode ter significado uma lesão leve num caso, uma lesão muito grave no outro. E o que foi o diferencial aí? Ter mais ou menos mobilidade. Sabe qualquer coisa, se eu cair de um cavalo, se eu tiver um acidente de carro, meu corpo vai estar no ar viajando e sofrendo todas as deformações ali que o impacto do acidente vai ter. Mas vamos imaginar que assim, eu recebo um choque muito forte que eu preciso fazer uma rotação muito forte. Se eu tenho rotação, meu corpo consegue lidar melhor com esse choque do que se eu não tenho. Se a minha rotação é limitada, eu começo a me machucar muito antes. Então, no final das contas, o mesmo acidente, quem tem mais mobilidade vai lidar melhor, mesmo com um acidente gravíssimo como de carro, do que quem não tem. Um terceiro cenário agora é, quando eu não tenho mobilidade, eu normalmente trabalho em blocos. E os principais blocos que vão trabalhar, onde mais vai trabalhar em bloco é o meu tronco. Então o meu tronco, que ele precisaria ter um movimento relativo muito grande entre todas as peças dele, acaba trabalhando sempre em bloco. Quando ele trabalha sempre em bloco, a parte de baixo ali, a minha pelve e a minha coluna, ela acaba tendo uma relação muito diferente do que ela teria se o meu movimento da minha coluna fosse maior. Ou seja, a falta de mobilidade na coluna é causa de várias dores. Por exemplo, eu estou girando meu braço para trás, ó. Estou girando. Olha onde chegou meu braço. Se eu tenho uma super mobilidade no meu tronco como um todo, cada partezinha vai ser responsável por um pouco dessa rotação, o meu quadril é responsável por um pouco dessa rotação e tudo beleza. Agora vamos imaginar que eu não tenho rotação interna nesse quadril e o meu tronco aqui trabalha como bloco, ou seja, está faltando mobilidade aqui no meu quadril para rotação interna, está faltando mobilidade para rotação no meu tronco. O que acontece? A minha pelve não vai conseguir me acompanhar, então ela não vai fazer esse movimento aqui, ela vai ficar mais parada. O meu tronco aqui em cima vai rodar sem uma pelve aqui que acompanha e também vai rodar em forma de bloco. Então toda a rotação que vem do meu braço vai chegar lá na base da lombar, ali na L4, L5. Quem trabalha com reabilitação já ouviu muitos esses números. Por quê?
porque é onde tem maior lesão. Toda vez que chega alguém com lesão L4, L5, é a maioria das hernias, a primeira coisa que eu checo são as mobilidades de quadril, de tornozelo e de tronco. Falando em tornozelo, tornozelo segue a mesma lógica. Então, se eu vou fazer um forehand e eu preciso aqui da inversão desse calcanhar para poder abrir um movimento, também ter rotação interna aqui no meu quadril, externa no outro, toda a rotação de tronco para poder fazer um movimento. Vamos imaginar que esse meu tornozelo não faça eversão. Ao não fazer eversão, ele permite que o meu quadril agora rotacione muito mais. Ele não permite isso. Por quê? Porque para rotacionar mais ele precisaria ter essa inversão. Então ele segura o meu quadril, meu joelho ficou apontando para você, o que faz com que a participação do meu quadril nesse movimento seja pouco, mas eu vou continuar abrindo a mão aqui para bater a bola, porque eu estou só focado na bola. De novo, o excesso de rotação aqui vai se dar no joelho, vai se dar na lombar. Ou seja, duas articulações que não lidam tão bem com a rotação, que a rotação relativa desta articulação é um mal terrível para elas, e elas realmente começam a reclamar, começam a sentir dor, começam a ter lesão. Então a mobilidade pode acontecer, pode não, muito provavelmente é a causa de dores e lesões do nosso dia a dia também, dos nossos movimentos do dia a dia, porque todo e qualquer movimento vai seguir essa lógica se alguma das partes do meu corpo não tiver a mobilidade adequada. Porém, o que pode acontecer, e às vezes não é um bom cenário, é eu ter muita mobilidade numa articulação e pouca mobilidade em outra, porque acontece muito isso. Às vezes eu tenho o meu quadril movimenta pra caramba, mas a minha coluna não movimenta tão bem. Isso, quando acontece, também é uma causa, ou seja, a desarmonia das mobilidades, ou seja, ter algumas com muito, outras com pouco, faz com que algumas tenham a capacidade enorme de produzir movimento e as outras vão ter capacidade muito baixa de lidar com esse movimento que é criado pela outra. Assim como o desequilíbrio de força pode gerar isso também. Então é muito importante também que ao trabalhar essas mobilidades, a gente trabalha essas mobilidades pensando sempre numa harmonia, sempre na cadeia de reação ao qual essas articulações vão pertencer. Outro ponto ligado à mobilidade que é muito importante que a gente entenda. Não adianta eu trabalhar a mobilidade pensando em alongamento estático. Porque todo o lance da mobilidade tem a ver com a propriocepção. E para a propriocepção ser enriquecida, eu preciso colocar movimento. E principalmente variações das condições desse movimento. Então movimentos mais rápidos, movimentos mais potentes, aí movimentos mais lentos, movimentos mais amplos, movimentos menos amplos. Ou seja, quanto maior riqueza proprioceptiva eu tiver, maior o meu corpo entende como lidar com esse movimento e proporciona a esse corpo atingir maiores mobilidades. O alongamento estático nunca levou a nenhum ganho seguro de mobilidade e muitas vezes pode causar lesão. Então, tomar muito cuidado também com essa forma de trabalho. Se for trabalhar mobilidade, quero trabalhar a mobilidade do meu tornozelo, que eu sempre coloque movimento para que isso aconteça. Não importa que movimento eu resolva colocar, mas que eu coloque movimentos para que o meu tornozelo consiga lidar com essa mobilidade em função de movimento, ou seja, dentro da especificidade ao qual ele vai lidar, com a forma como ele vai lidar quando ele precisar dessa tarefa. Outra coisa que também não é muito legal, se eu preciso da mobilidade, por exemplo, para jogar tênis, não adianta eu colocar o cara numa maca e ficar com a mão tentando trabalhar a mobilidade do tornozelo dele. Como já diria Dr. Gary Gray, quando o pé toca o solo, tudo muda. Então, se eu quero uma mobilidade na posição de pé, meu trabalho de mobilidade essencialmente tem que acontecer na posição de pé, ou se tiver variações, que sejam variações controladas e que tenha alguma relação que tenha a ver com o movimento que a gente está fazendo. Por exemplo, eu quero trabalhar, às vezes, mobilidade do meu quadril e eu faço essa mobilidade com lunge de joelhos. Mesmo que eu vá usar ela às vezes no lunge de pé para fazer o forehand, eu faço ele de joelho porque estimula a mobilidade do quadril, mas ainda o vetor aqui tá na mesma posição, a gravidade está na mesma posição, tem uma pequena variaçãozinha, eu tiro a mobilidade do tornozelo e eu dou uma carga maior para o quadril lidar. Mas é exatamente isso que eu quero, então acaba sendo uma muito boa opção. Beleza? Mas mobilidade sem controle também pode ser outra causa de lesões. E isso nós vamos falar na segunda-feira que vem, no próximo episódio da nossa série Causas de Dores. Espero que você tenha gostado. Grande abraço. Tchau.